Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bibliatalk. É um prazer imenso ter você aqui conosco nessa oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino para receber as notificações todas as vezes que nós soltarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos para que todos nós possamos crescer no nosso conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2021 da revista de adultos da editora CPAD. E nessa feita nós estamos estudando essa revista muito importante para o nosso tempo, que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Hoje nós estamos na lição de número 13 e eu nem acredito que nós já estamos chegando ao final de mais um trimestre. Nessa oportunidade, nós vamos aprender sobre a multiforme sabedoria de Deus. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu gostaria que você clicasse aqui no card. Lá você vai encontrar todos os vídeos dessa série que nós estamos estudando. E para ministrar essa aula de hoje, eu gostaria que você recebesse o nosso querido amigo, o pastor Elias. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio, mais uma vez, poder estar aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição desse segundo trimestre de 2021, que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Mais uma vez, querendo pedir a você que tenha acompanhado esses vídeos, esses estudos que temos postado aqui nessa plataforma, que você se inscreva no canal, que você possa estar ativando o sino de notificação e que você possa estar dando aquele joinha para que a gente possa prosseguir, não só dar o joinha, mas também compartilhar com seus amigos, irmãos, parentes, com os familiares, para que a gente possa continuar através dessa plataforma YouTube, está sempre trazendo essas lições bíblicas dominicais que, com toda certeza, está fazendo uma grande diferença na vida da Igreja do Senhor nesse momento de pandemia, nesse momento em que muitas igrejas não estão podendo ser abertas, E a cada dia que passa, está ficando pior a situação concernente à abertura de templos no Brasil. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude, abençoe a sua vida também. Muito agradecido a Deus pela sua participação. E vamos então ao textuário desta 13ª aula, que está registrada em Efésios, capítulo 3, verso 10, que diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática diz: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está registrada em Efésios, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, depois 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 a 10. O primeiro texto diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 Pedro diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então vemos aqui o primeiro ponto de interação, que diz que uma das coisas mais maravilhosas quando estudamos a teologia da Santíssima Trindade é identificar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo
estão em pleno relacionamento, numa unidade perfeita. É isto mesmo, a Santíssima Trindade mostra-nos uma perfeita unidade, portanto, não poderíamos esperar outra forma de Deus agir pela Igreja, senão pela expressão da sua multiforme sabedoria em trabalhar no mundo através do corpo de Cristo. Para isso, Deus disponibilizou ao seu povo dons de revelação, dons de poder, dons de expressão e dons ministeriais que o Senhor nos use como instrumento em suas mãos. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que essa lição, essa última lição, que fala da multiforme, graça de Deus, ela é o corpo místico, ela está falando do corpo místico de Cristo, ela está falando de pessoas que foram convertidas ao Evangelho e agora, nessa cooperação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, eles trabalham neste corpo, até porque a palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo, somos os membros em particular. E para que esse corpo funcione dentro do propósito de Deus, é necessário que haja vida, que haja um dínamo. E esse dínamo nada mais é que esse gerador de energia, que é o Espírito Santo, que está atuante, e aquilo que Jesus prometeu no início, nós vimos nas primeiras lições que Jesus, ele disse que se ele não fosse, o Consolador não viria, não estaria conosco. E se ele viesse, ele ficaria conosco para sempre. Esse para sempre envolve todo o tempo que a igreja permanecer na terra, e depois que ela for tirada da terra, esse Espírito Santo, o Consolador, esse guia, esse tutor, esse orientador das nossas vidas, ele estará conosco, até porque ele será o responsável em nos apresentar diante do Senhor nas nuvens quando ele voltar. Pois haja visto que quando o Senhor Jesus voltar na segunda fase da sua vinda, que a primeira fase ele já veio e se humanizou entre nós. A segunda fase será em oculto. Então, nessa segunda fase, quando Jesus retorna, é o Espírito Santo que vai levar a igreja, esse corpo místico que compõe a igreja de Cristo, que compõe o corpo de Cristo, é o Espírito Santo que vai levá-la ao encontro do Senhor nos ares. Então, nós vamos estar vendo aqui, a palavra-chave é multiforme, que são várias formas, diversas maneiras e numerosos estados. Então, aqui envolve a capacitação do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós possamos ser útil para o crescimento e para a edificação da igreja, e aqui envolve evangelização, envolve curas, libertação, ou seja, todo o operar do Espírito Santo através dos santos, através da igreja de Cristo. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí eu vou mais adiante. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então, nós vemos que essa palavra multiforme envolve as várias formas de o Senhor trabalhar através da sua igreja na terra para conquistar o maior número de pessoas, de almas para o seu reino. Pois o desejo do Senhor é que toda a humanidade venha ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então só haverá libertação a partir do momento que a verdade for conhecida por todas as pessoas. Então, enquanto essa verdade não for desvendada, ela não for pregada, ela não for anunciada em prol a toda criatura, muitos irão perecer na ignorância por falta de conhecimento a Deus. Então, o Senhor, através dessa multiforme graça, ele tem condição de trabalhar na vida de cada crente em particular e através do corpo místico, que é a igreja do Senhor na terra. Então, nós vemos aqui, por exemplo, a introdução,
que diz: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para as pessoas simples como eu e você. Então nós vemos aqui, né, a conclusão daquilo que já falamos, né? Deus revelou através de Jesus Cristo o seu imenso amor, o seu grande amor. Até Paulo disse que nós não somos capazes de mensurar o tamanho, a profundidade, a largura do amor de Deus, né? Então Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho único, que é Jesus. E ele veio e fez esse trabalho, trouxe uma revelação de tudo aquilo que nós precisávamos. Fomos alcançados. Agora Jesus volta ao Pai e envia o Consolador, o Espírito Santo, aquele que está conosco. Ele é o responsável em preparar esse corpo místico, no caso de santificação, de separação, de capacitação, para que esse corpo seja um organismo vivo, porque na verdade é isso que a igreja é. Nós falamos de igreja no sentido templo, ela é uma organização. Então templo não é igreja, a gente usa essa palavra errada aí pela cultura brasileira, mas na verdade, quando você olha para o tempo dos apóstolos, né, você não vê eles dizendo: olha, eu estou indo à igreja. Eles estão dizendo: nós estamos indo ao templo, né? Estamos adentrando ao templo. Então nós temos o costume de chamar a igreja de templo, né? Ou templo de igreja. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Templo é uma organização criada pelo homem, é uma organização humana. A igreja, ela é o corpo de Cristo e como tal ela é um organismo vivo, independente. Aí eu cito agora o templo, colocando ela no seu devido lugar, né, no tempo e no espaço, no caso de denominação religiosa. Esse corpo místico de Cristo, que é a igreja, que é um organismo vivo, ele está espalhado na terra nas mais diversas denominações, fazendo parte dos mais diversos templos religiosos, tá certo? Então, para que isso fique bem entendido, o Senhor, dentro dessa multiforme graça, ele trabalha no corpo místico de Cristo, capacitando para que esse corpo, que é um organismo vivo, continue se movimentando, se deslocando e anunciando Cristo como Salvador, né? Se tivéssemos condições e oportunidade para trazer aqui, por exemplo, um slide, alguma coisa mostrando na prática o que significa esse corpo com diversas pessoas de diversas nações, de diversas etnias, aí é constituída por europeus, por brancos, negros, enfim, índios, e todas as classes de pessoas. Você veria um corpo humano, né, composto por diversas etnias, por diversos tipos de pessoas que existem na face da terra. É por isso que nós chamamos de corpo místico. Por que corpo místico? Porque não foi segregado apenas a uma etnia, a uma classe especial. Não foi trazido como é que eu diria? Não foi um legado deixado apenas para o povo judeu, mas abarca todas as nações da terra. Por isso que é chamado de corpo místico. A igreja, né, do Senhor Jesus é um corpo místico, mas é também um organismo vivo, porque o Espírito da vida, que é o Espírito Santo, habita na igreja e individualmente em cada cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores deste trimestre.
como Romanos, capítulo 12, 6, 8, 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 Pedro 4, verso de 10 a 11 e Hebreus, capítulo 2, verso 4. São dons na esfera congregacional. Em Éfeso 4, 7 a 11 e 2 Timóteo 1 e 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então nós temos, através do Espírito Santo, os dons que compõem todo o corpo místico da igreja, que são os dons de falar em línguas, dom de profecias, né? Os dons de profecia, dons de discernimento, dons de maravilha, dons de cura, e temos especificamente os dons ministeriais, que são aqueles que são chamados por Deus para uma função específica nesse corpo que é a igreja do Senhor Jesus. Aí nós temos lá as divisões, né? Começando lá por apóstolo, profetas, evangelista, pastores, né? Doutores e mestres, né? Mais tarde a gente está vendo ali que entre essa questão de doutores e mestres, nós temos ali o presbitério, né? Que é considerado como presbítero, bispo, ancião. Aí temos também o diaconato, que são funções específicas que o Senhor deu para a igreja, né? Deu para homens e mulheres que são escolhidos e chamados por Deus para exercer esta função dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós vemos aqui como o Senhor trabalha na distribuição dos dons espirituais de acordo com a necessidade que aquela igreja, aquela comunidade tenha, ok? Nós temos também aqui o segundo ponto, que fala da dádiva do Pai, né? Dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são a dádiva do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo, conforme já citamos aqui. Então, esse amor, ele também tem que ser trabalhado na vida da igreja. Uma igreja, ela nunca vai poder ser vitoriosa em todas as áreas se ela abandonar o amor fraternal, né? O amor fraternal. Nós falamos durante esse trimestre muito sobre a questão do amor e demos exemplo de pessoas que não exercitam o amor, que menosprezam os mais necessitados, enfim. Então nós vemos que na última lição, uma das dádivas que o Senhor tem dado para a igreja é o amor, trazendo à luz o próprio amor que ele teve pela humanidade quando estava corrompida, que não tinha nenhum merecimento, e aliás nós nunca tivemos nenhum merecimento, simplesmente Deus poderia virar as costas e deixar que todos perecessem. Mas Deus ama o mundo de tal maneira, como registra João 3,16, que dá o seu Filho. Por quê? Porque nós não somos, irmãos, qualquer coisa. Nós não somos um animal qualquer, né? Nós somos considerados como animais racional, mas nós não somos uma pessoa qualquer. Nós somos feitura das mãos de Deus. Preste atenção que lá no Gênesis, quando Deus está ali com o verbo que se fez carne, ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E aí Deus constrói aquele boneco ali de barro, faz aquele manequim de barro e sopra nas narinas daquele boneco o fôlego da vida, que é o Espírito que está em você, em mim, em todos nós. Tá certo? Nós não vemos Deus porque Deus é Espírito, mas o Senhor se espelha em cada um de nós. Nós somos a semelhança de Deus. Então Deus não ia permitir que o inimigo detonasse, destruísse de uma vez por toda. E por conta disso ele nos ama. Porque de toda a criação, de tudo que ele criou no universo, nós somos a obra mais perfeita que ele podia ter criado. E isso é bíblico. Então Deus jamais iria se desvencilhar ou esquecer aquilo que ele criou com tanto carinho e amor, a sua própria imagem, né? Independente da cor e da raça, nós somos a imagem de Deus, nós somos a semelhança de Deus, nós recebemos uma partícula do Espírito de Deus em nós. Não somos
como alguns acham e defendem a tese de que somos semideuses. Nós não somos semideuses, mas nós somos criatura de Deus e nos tornamos filhos de Deus por adoção através do sacrifício de Jesus Cristo. E agora, diante desse tão grande amor que Deus teve para conosco, nós precisamos demonstrar esse amor também na prática, entre eu e o próximo. É aquilo que a palavra de Deus diz: se eu me amo, eu tenho que amar o meu próximo. E o texto diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Deus me amou, eu amo a minha vida, eu sou grato a Deus pela minha vida, então eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu tenho gratidão a Deus pela minha vida, eu devo ser grato a Deus pela vida do próximo e fazer o que tiver ao meu alcance para que aquela pessoa esteja bem também. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo conturbado, aonde os direitos das pessoas são extorquidos, são roubados. As pessoas não têm direito a nada. São os últimos que falam e os primeiros que sofrem as consequências dos erros, daqueles que deveriam estar trabalhando e lutando pelo povo de um modo geral. Mas dentro da igreja do Senhor, nesse corpo místico de Cristo, é necessário que isso seja real, seja evidente, para que o mundo veja que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui no segundo ponto, onde fala: bons dispenseiros dos mistérios divinos, com sobriedade e vigilância. Os dispenseiros devem administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidade indispensáveis ao exercício do ministério. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dada ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Então aqui fala mais uma vez dessa distribuição ministerial, né, que é um chamado divino para aquele crente que é verdadeiramente crente, é dedicado ao Senhor e obedece os seus mandamentos. Então, nós vemos que o Senhor, ele diz que, através do apóstolo Paulo, que o bispo, que o obreiro de Deus não pode ser dado ao vinho, porque o vinho, ele traz contenda, ele traz confusão. Aparentemente ele traz uma alegria que não é uma alegria verdadeira, e não demora muito, aquilo pode se tornar em tragédia. Então, para que o obreiro do Senhor, o pastor, o bispo, o diácono, aquele que tem liderança no corpo de Cristo, na igreja, na casa do Senhor, ele não pode nunca e jamais perder a sobriedade. Ele tem que estar sempre sóbrio, até porque ele depende da voz de Deus para conduzir a igreja. É uma pessoa que precisa estar em contato permanente com os céus, estar com o ouvido afinado à voz do Espírito Santo, porque ele não vai pregar o que ele quer e o que ele entende. Ele tem que ensinar o que o Espírito Santo sabe e que conhece o que a igreja necessita. O líder, o pastor, o presbítero, o homem que Deus escolheu, ele tem que ouvir a voz de Deus e transmitir ela com fidelidade. Ele não pode inventar, ele não pode criar situações para poder querer administrar a igreja do Senhor humanamente falando. Ele depende 100% do Espírito Santo. Então, se ele é sóbrio e tem a vida pautada na palavra de Deus, ele sempre vai ser um bom pastor, um bom obreiro, alguém que vai estar alimentando a igreja, tirando do celeiro a melhor alimentação, vai tirar da fonte da água da vida a melhor água para saciar a sede daqueles que estão sedentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. Aqui é um outro ponto que nos fala da fidelidade, e aqui entra não só a parte espiritual, porque ele tem que ser fiel, conforme já frisei, né, a tudo aquilo que o Senhor requer,
do dispenseiro, né? Ele não pode emendar, né? Que nem a gente vê aí hoje na política, as pessoas, o presidente, por exemplo, manda um projeto lá e eles depois faz um monte de emenda dificultando ou atrapalhando aquilo que o presidente tinha pedido. Nosso Deus é diferente. Então Deus já tem determinado tudo o que tem que ser feito. Então eu não posso aqui fazer uma adenda, uma emenda, diminuir, aumentar, acrescentar, diminuir, omitir. Então eu tenho que ser fiel nesse particular aquilo que Deus determinou que seja feito. Deus me deu a mensagem, por mais dura, por mais difícil que ela seja. Eu, como profeta de Deus, como homem de Deus, eu não posso engolir fogo. Porque Deus tem um propósito para todas as coisas. E um deles é a questão da fidelidade. Então nós precisamos estar submisso a Deus e ao Espírito Santo. Um outro ponto vem falar sobre a questão, né, material, né, a questão financeira, mobiliária do templo, né? Agora vamos falar aqui do templo, da organização. Nós sabemos que toda organização ela vive, né, através de donativos. E quais são esses donativos? São os dízimos, são as ofertas, são as contribuições que a igreja contribui para esta organização. Isso serve para quê? Para a administração de todas as coisas. Por exemplo, o sustento daqueles que vivem de tempo integral na obra, para o sustento dos missionários que estão no campo, trabalhando para o Senhor Jesus em outros países, para a manutenção da organização, né, religiosa, no caso, construção de templo, reforma de templo, a manutenção de todo o mobiliário que compete à organização. Então, essa fidelidade ela é importante tanto pelo líder, pelo pastor-chefe, como por todos os seus obreiros, inclusive dos tesoureiros. Não meter a mão naquilo que não lhe pertence, porque todo o dinheiro, tudo aquilo que é arrecadado, ele é consagrado a Deus e tem uma finalidade. E quando você usa isso sem respeitar a verdadeira direção que esse recurso deveria seguir, você está roubando de Deus e automaticamente você vai sofrer as consequências desse ato que você está praticando. Nós, como obreiros na casa do Senhor, precisamos ter temor e tremor, né, no que diz respeito às finanças que chegam na casa de Deus. Não importa que elas sejam poucas ou muitas, devemos administrar com toda transparência para que o trabalho do Senhor se desenvolva, para que a igreja cresça e para que aquelas pessoas, como falamos na questão do amor, sejam atendidas dentro daquilo que é possível para que essas pessoas possam ter também o mínimo de dignidade para sobreviver nesse mundo corrompido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro tópico fala sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Aqui nós vemos a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja, pois uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. É uma necessidade premente e uma necessidade também que persiste, não é de ontem e não é de hoje. É uma necessidade que já vem há décadas. Quando as igrejas, principalmente as chamadas pentecostais, deixaram o mundanismo entrar, os seus líderes passaram a descuidar da doutrina e substituíram a doutrina bíblica por modismo que tem, né, assolado o planeta, como doutrinas da prosperidade e muitos outros modismos que têm chegado até o nosso meio. E muitos se esqueceram da sã doutrina.
não levam a igreja mais a praticar a oração, não levam a igreja mais ao jejum, não há incentivo para que a igreja leia a Bíblia. Quantos crentes perdem a Bíblia dentro de casa ou esquecem no templo? Porque isso prova que essas pessoas não têm nenhum tipo de intimidade com a palavra de Deus. Hoje é triste você chegar nos templos na hora de culto e ver as pessoas todas assentadas quando todas deveriam chegar e dobrar os joelhos e orar ao Senhor, pelo menos para agradecer pelo dia que o Senhor deu, pela oportunidade de estar na casa do Senhor. Mas vemos as pessoas mexendo ali nos seus celulares, outras conchichando com um e outro, e quando olhamos para o púlpito, às vezes não encontramos ninguém de joelho, porque muitas das vezes o líder da igreja é o último a chegar. E ali dobra o joelho e nem sequer fica 2 minutos de joelho, porque já está atrasado. E já começa o culto. E os departamentos se apresentam. Hinos que já não faz a igreja chorar e nem sentir nada. Mensagem que dá sono nas pessoas. Enfim, é a realidade da igreja do Senhor na terra. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos ter os dons espirituais como prioridade na nossa vida, que a leitura sistemática da palavra de Deus, a oração e o jejum possa fazer parte não somente dos obreiros chamados por Deus, mas de toda a igreja. Se queremos ter uma igreja avivada, se queremos ter uma igreja que seja a diferença na terra, nós precisamos voltar às raízes, precisamos abandonar o pecado, a vaidade, o orgulho, o ego, e deixar de meter a mão no tesouro da igreja e roubar o Senhor descaradamente, porque um dia Deus vai tratar com vocês. E reconhecer que o verdadeiro chamado de vocês foi para apacentar o povo de Deus e não para se enriquecer. Porque o Senhor diz que se você tiver o alimento, se você tiver uma roupa para vestir, se você tiver um teto para morar debaixo e uma cama para dormir, se dê por contente e satisfeito, porque a nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui, o nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está no céu. Então que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, que Deus tenha misericórdia dos pastores, que Deus tenha misericórdia das igrejas, de um modo geral. E assim, meu querido irmão, eu quero concluir esta aula dizendo que a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Seja quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Então segure esta palavra, dedique-se ao Senhor e que Deus te abençoe e te guarde. Querendo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Amém. Muito obrigado, Pastor Elias, por mais uma aula maravilhosa. Eu tenho certeza que essa aula tocou profundamente no seu coração. Essas aulas desse segundo trimestre da editora CPAD têm tocado poderosamente todas as nossas vidas. Eu tenho certeza que tem feito a diferença aí na sua casa, no seu lar também. Se tem feito a diferença, eu gostaria que você clicasse agora no like desse vídeo, deixasse um comentário pra gente dizendo o que você tem achado desses vídeos, dessa série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Então, para continuar nessa sua jornada, eu gostaria de te indicar algum dos vídeos que está aparecendo aqui na playlist, que está aparecendo aqui, para que você possa continuar nessa sua jornada de conhecer a Deus a cada dia. Eu vejo você no próximo vídeo.